E aí, pessoal, tudo certo? Crimes omissivos, aquele tema que sempre dá um nó na cabeça na hora da prova, né? Pois é, isso é super comum. Mas olha, nesta análise a gente vai direto ao ponto, sem enrolação, para dominar cada detalhe que bancas como a Fundatec simplesmente adoram cobrar. Então, se prepare para gabaritar essa matéria de uma vez por todas. Bora lá então! Nosso roteiro de hoje é um verdadeiro plano de ataque. A gente começa entendendo a lógica da omissão, depois mergulha de cabeça no papel do garantidor, que é a peça-chave. Em seguida, a gente vai ver na prática como a banca tenta derrubar a gente e, claro, fechamos com aquele bizu final para nunca mais errar. Vamos começar pelo paradoxo, aquilo que mais confunde a galera. Pensa bem, o direito penal, no geral, está focado em punir ações, o fazer alguma coisa errada, certo? Mas e quando o problema é justamente o não fazer? Quando não fazer nada vira crime. É exatamente essa a essência do que a gente chama de omissão penalmente relevante. A resposta direta, curta e grossa é não, de jeito nenhum. A omissão só vai interessar para o direito penal quando existe um dever jurídico específico de agir. A chave para passar o pulo do gato nesse tópico é saber identificar com precisão quando esse tal dever aparece. Ok, e esse dever de agir não é uma coisa só. Ele se manifesta de duas formas bem diferentes. Dominar a distinção entre crimes omissivos próprios e os impróprios é o primeiro grande passo. É o alicerce para conseguir gabaritar a questão. Essa distinção, à primeira vista, parece simples, mas ela é muito poderosa. Nos crimes omissivos próprios, a lei está punindo a pura inércia, o simples não fazer. Já nos impróprios, o buraco é mais embaixo. A omissão é tão grave, mas tão grave, que ela é tratada como se fosse uma ação que causou um resultado pesado, como a morte de alguém. Nos omissivos próprios, o que o legislador quer punir é a desobediência. O exemplo clássico que todo mundo lembra é a omissão de socorro. O crime acontece, ele se consuma, no exato momento em que a pessoa vira as costas e deixa de ajudar. Não importa se a vítima se machucou mais ou menos por causa disso. E atenção, isso aqui é pegadinha clássica de prova. Por ser um crime formal, a doutrina majoritária diz que ele não admite tentativa. Fica a dica. Agora, vira a chave. Nos impróprios, o cenário muda completamente. Aqui, a omissão de certas pessoas é tão importante, tão relevante, que a lei praticamente equipara essa omissão a uma ação que causa o resultado. E o que define quem são essas pessoas? É uma figura central em toda essa história, o garantidor. É sobre ele que a gente vai falar agora. Pronto, chegamos ao coração da matéria. Pessoal, entender a figura do garantidor não é só mais um detalhe não, é o que decide se a resposta de uma questão está certa ou errada em, sei lá, 90% dos casos. É o ponto nevrálgico. Então vamos desvendar de uma vez por todas de onde surge esse dever de agir. A base legal de tudo está aqui, ó. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Essa é a famosa cláusula de equivalência. É basicamente a lei dizendo com todas as letras. Olha, para certas pessoas, não impedir um resultado é a mesma coisa que ter causado esse resultado. A pergunta de $1 milhão, claro, mas quem são essas pessoas? E para memorizar isso de vez, tem um mnemônico que é batata. LR. Ler. O dever de garantidor nasce de 3 fontes. O L vem da lei. O E vem de expor-se a uma responsabilidade, ou seja, a pessoa assumiu voluntariamente aquele dever. E o R vem de um risco criado anteriormente. LR, simples, direto e muito eficaz na hora da prova. Vamos ver exemplos práticos para isso ficar bem concreto. O dever que vem da lei, o lá, é o mais claro. Pais em relação aos filhos. A responsabilidade assumida, o E, é o caso do salva-vidas contratado. E o risco anterior, o R, é a situação da pessoa que, sei lá, provoca um incêndio e depois simplesmente abandona a vítima lá. Cada uma dessas situações cria um vínculo, uma obrigação especial de proteger. Ok, com a teoria bem clara na cabeça, vamos para o campo de batalha de verdade, a prova. Como é que a banca, especialmente uma como a Fundatec, pega essa teoria toda e transforma em armadilha para eliminar a gente? Vamos mapear agora as principais pegadinhas. Então, muita atenção nessas armadilhas clássicas. A banca vai tentar dizer que omissão de socorro admite tentativa, está errado. Ela vai tentar dizer que o garantidor que se omite responde só por omissão de socorro, errado de novo. Ele responde pelo resultado, tipo homicídio. E claro, vão tentar confundir as fontes do dever de agir. Fique de olho. Agora um cenário que tem cara, cheiro e cor de questão de prova. Imagina a cena. Caio, o salva-vidas, e Tício, um cara qualquer passando pela praia. Os dois veem uma criança se afogando.
E os dois simplesmente não fazem nada. A criança morre. A gente tem aí 2 omissões e uma tragédia. A pergunta é, a responsabilidade penal deles é a mesma? A análise começa exatamente aqui. De um lado temos o Caio, o profissional que foi pago para proteger vidas ali naquela praia. Ele tem um dever jurídico especial. Do outro lado, o Tício, um simples pedestre que tem só aquele dever geral de solidariedade que, no fundo, todos nós temos. Então, aplicando tudo o que a gente acabou de aprender, como é que o Código Penal vai enxergar a conduta do Caio e a do Tício? Pensa rápido na figura do garantidor. Quem é o garantidor nessa história? E quem não é? E a resposta correta é esta aqui. O Caio, o salva-vidas, era o garantidor. Ponto. Ele assumiu essa responsabilidade. Por isso, a omissão dele é tão grave que ele vai responder pelo resultado, ou seja, por homicídio. Já o Tício, que não tinha esse dever especial, responde apenas pelo crime de omissão de socorro. É a diferença crucial. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos condensar todo esse conhecimento em uma única regra. Uma regra simples e poderosa. O verdadeiro bizu para levar no bolso no dia da prova. E aqui está a regra de ouro. Na hora da prova, ao ler um caso sobre omissão, faça apenas uma pergunta mental. O agente é garantidor? Se a resposta for sim, ele responde pelo resultado, seja homicídio, lesão, o que for. Se a resposta for não, a regra geral é que ele vai responder por omissão de socorro. Esse é o raciocínio que aprova. Simples assim. Pronto. Com essa estrutura, os crimes omissivos deixam de ser um bicho de 7 cabeças e viram um ponto a mais na conta. A reflexão que fica é, qual o próximo tema complexo que a gente vai dominar? O importante é manter o foco porque a aprovação está exatamente nesses detalhes. Bons estudos e até a próxima!